Bem, nesse próximo tópico, nós vamos discutir então um pouco sobre energia potencial elétrica. Então eu vou começar a nossa discussão sobre a energia potencial elétrica. Esse é o nosso tópico de interesse no encontro de hoje. Então, bem, nós vamos então discutir isso utilizando um exemplo. Eu já vou de cara rotular um certo sistema de coordenadas assim, y, x e z, dessa forma. Então, os unitários nessas direções são i, j e k, de tal modo que eu vou considerar a seguinte situação aqui. Eu vou considerar um certo plano aqui carregado, com uma distribuição uniforme de carga. Certo? Nesse caso aqui, o nosso sistema de coordenadas ele poderia ser desenhado aqui, né? Y, x e z saindo aqui. Vou só me ater a representar y e x aqui, embora você saiba que z é essa direção especificada aqui, ela não vai importar tanto nesse exemplo. Então vejamos aqui. Então, nesse nosso exemplo, a distribuição superior possui uma certa densidade de cargas positivas, e essa densidade é sigma, que é a densidade superficial de carga nessa superfície. Eu vou tomá-la como uniforme. Ao passo que na região de baixo a gente tem uma distribuição também de mesmo módulo, né, de cargas negativas, que também sigma nós temos ali, e ela também é uniforme. Nós vimos então nesses capítulos iniciais que para um dado ponto aqui interior, né, a essa superfície, vamos chamar esse ponto de P inicialmente, vamos só falar assim, né? O campo no interior aqui é dado simplesmente por uma soma vetorial de contribuições de um campo, vamos chamar essa placa de cima de 1, rotulá-la assim, e a placa de baixo de uma placa 2, esse é o rótulo. Então nós temos um campo que é repulsivo para essa placa nessa direção, ao longo dessa direção, e para essa placa, né, a uma certa distância, nós temos um campo que é um campo atrativo, né, E2. E nós vimos lá que se esses planos são planos infinitos, que é justamente a minha hipótese, eu vou utilizar essa hipótese aqui, né, eu vou dizer que esses dois planos são planos infinitamente longos, infinitos, de modo que o campo resultante E, P, ele é a soma vetorial dos campos E1 mais E2. Então, esse é o campo resultante naquele ponto de interesse ali. Então, P, só para explicitar, é um ponto de interesse na região entre placas. Então vamos puxar um pouquinho aqui, né? Na região entre as placas. Eu vou puxar ainda um pouco mais o meu desenho. Entre as placas. Certo? Essa é a nossa situação física. E nós sabemos qual é de fato esse campo, né? Então vamos analisar aqui rapidamente, né? O campo E1, ele tem um módulo que foi calculado lá na parte 1, que é sigma sobre 2ε0 para um plano infinito, né? Só que ele tem
essa magnitude dirigido na direção contrária do unitário na direção J. Então isso aqui aponta na direção menos J. A mesma coisa para o campo E2 dessa distribuição de carga também uniforme, com densidade superficial sigma. Então ela tem módulo sigma sobre 2ε0 na direção, então, menos J. Então esses dois campos aí, eles têm uma regra de adição vetorial muito simples, né? Menos sigma 2, menos sigma sobre 2ε0, menos sigma sobre 2ε0, de modo que isso dá sigma sobre ε0 J. Então, esse é o campo que nós vamos chamar essa equação aqui de 1, né? E esse é o campo resultante entre as placas. Ora, se a gente sabe que esse campo é o campo resultante entre as placas, a gente sabe então como graficar mais ou menos as linhas de campo no interior dessas placas, que é assim esse campo, certo? Então esse é o campo E, que claro pode depender de X, pode depender de Y, depender de Z. Em primeira análise, eu vou então representar isso por um E de R. Na verdade, a magnitude disso para um plano infinito independe dessas coordenadas, como nós já vimos a partir da equação 1. Isso é só uma especificação tentando dar um intuito de generalidade a esse processo aqui que nós estamos fazendo. Então nós vamos aqui agora, na sequência, fazer o seguinte. Vamos tomar dois pontos no interior dessas placas e levar uma certa carga de prova de um ponto A até um ponto B ao longo de uma trajetória escolhida aí dentro desse campo elétrico. Então vamos fazer isso, né? Eu vou deixar somente essa equação 1 aqui e vou fazer uma representação aqui somente bidimensional para evitar aquela complicação de desenhar novamente, né? Então nós vamos considerar essa direção Y aqui. Nem vou me importar muito também com a direção X, eu vou deixar assim, vou considerar a origem do sistema de coordenadas essa daqui, e vou dizer, olha, essas placas ali, elas têm, vou considerar essa placa aqui como uma placa, vou tomar aquela placa como uma placa 1 aqui, a uma certa altura, certo? Em princípio, a placa 2 aqui, e essas placas, naturalmente, elas se estendem infinitamente aí. Eu não vou me ocupar com isso. Não iremos nos ocupar. E a distância entre elas é tal que isso aqui mede D. Vamos chamar assim, vamos parametrizar dessa forma, né? Então, no campo gravitacional, nós vamos, sem nenhuma perda de generalidade, dizer o seguinte, no campo elétrico, perdão, aqui é o zero, né, desse sistema de coordenadas, e aqui é uma certa posição y igual a d. Então aqui é y igual a 0 e aqui y igual a d, certo? Muito bem, então nós vamos tomar aqui um certo A, um certo B aqui, e como nós fizemos anteriormente, nós vamos considerar uma certa trajetória aqui, C, a qual nós vamos levar uma carga pontiforme de módulo de magnitude, né, de carga Qzinho ao longo desse campo. Então o campo aqui naturalmente está dirigido nessa direção. Vou tentar fazer linhas assim, né, para não atrapalhar ali o meu desenho, só isso, de tal modo que nós tenhamos especificado que E ali é igual a menos sigma ε0 vezes na direção J. Ou, por extensão, a gente pode simplesmente chamar isso aqui de um módulo E, tá certo? Na direção menos J. Só isso, um módulo E. Sendo o módulo E, nesse caso, dado por sigma sobre ε0. Então, nota que para que eu possa definir quanto de energia eu preciso para levar a carga daqui até aqui contra esse efeito do campo, né, para essa carga pontiforme Q, de fato eu tenho que calcular qual é o trabalho de A para B. Então, isso é dado
lembremos da aula passada, por uma integral de linha de A até B de uma certa força vezes um certo vetor dr, onde dr, lembremos, parte da origem e r, na verdade, parte da origem e até um certo ponto P aqui, nós temos esse vetor que é um vetor de localização, ao longo da trajetória C, e todo elemento dr é tangente num ponto escolhido aqui, né? Um ponto, vamos chamar aqui esse ponto de Qzinho aqui dentro, né? Então vamos chamar de R, melhor, R aqui dentro. Nesse ponto R, então dr é tangente à trajetória, assim como é a velocidade. Nós discutimos isso com bastante detalhe no encontro passado. De tal modo que, nesse caso, qual é a força que atua aqui, desprezando efeitos de campo gravitacional? Aqui nós vamos imaginar que somente o campo elétrico está ligado para essa partícula. De modo que, para a força elétrica, nós temos aqui que isso é o produto de Q vezes Z, recobrando a definição de campo, né, em termos de força sobre uma certa carga de prova, sobre uma certa partícula. Então, nesse caso, o trabalho da força elétrica entre A e B é o seguinte aqui, né? Nesse caso, nós temos AB, Q, vezes E, escalar dr. Q escalar dr. Agora nota, né? Como no caso anterior, que nós fizemos aquela representação de uma trajetória lá no encontro passado, nós tínhamos visto que, do ponto de vista de uma representação tridimensional ou bidimensional, dr pode ser escrito como um certo dx na direção y, mais um certo dy na direção j, mais um certo dz na direção k, utilizando a representação cartesiana, certo? E sabendo que E é um vetor que aponta no sentido contrário à nossa escolha do unitário aqui, né? Na verdade na mesma direção, mas no sentido oposto, o que sobra para esse trabalho aqui? W de AB é igual à integral de AB, Q menos E, aqui eu não vou escrever a densidade superficial de carga, embora eu pudesse, né? Mas eu vou escrever E mesmo como a magnitude, na direção J, escalar com dx na direção Y, mais dy na direção J, mais dz na direção K. Esse é o ponto. Então, nós vemos que desses produtos, o único que permanece não nulo é esse aqui. Porque esse é igual a zero e esse é igual a zero, haja visto que J é um versor que aponta nessa direção e que naturalmente é ortogonal ao versor I. E J também é ortogonal ao versor K, da base XYZ. Então, o único produto que remanesce aqui dessa brincadeira é QE dy. Então, razão pela qual nós calculamos o trabalho de A até B. E isso é dado por uma integral de A até B de menos Q vezes Z, dy. Então, naturalmente, essa integral de A até B se estende dos limites de integração do ponto A, cuja coordenada é um YA, e aqui um YB. Então, vejamos que aqui, né, nós teríamos uma certa coordenada, YA, e uma certa coordenada arbitrária, YB, nesse caso. Certo? YA menos YB. Então, WA até B é simplesmente menos Q vezes Z, que multiplica a integral de dy entre os extremos, e essa integral é YB menos YA. Aqui nós encontramos um resultado que alegra bastante, porque ele acaba apresentando um conjunto de propriedades que nós vimos anteriormente. O primeiro, qual é? Esse trabalho, WAB, independe de C. Independe de C. Independe de C. Ele independe das características da trajetória C. É claro, durante a parametrização desse elemento de linha dr, que é genérico aqui em 3 dimensões, nós vimos que a única projeção que interessa
para o cômputo do trabalho, para esse produto escalar, é a projeção em Y, onde existe uma força associada à presença de um campo. Então, naturalmente, né, W de A a B independe da trajetória. Se WAB independe da trajetória, nós vimos uma porção de consequências que, no fundo, significa a mesma coisa. Que W de AB pode ser escrito como menos uma variação de energia potencial. E quando isso é possível, isso significa que nós temos uma integral, se nós tomarmos um certo caminho fechado, para a força elétrica, que é igual a zero. Em outras palavras, todas aquelas propriedades que nós tiramos, né, em cascata, né, ao longo da aula passada para o campo gravitacional, utilizando o caso gravitacional como uma analogia, então veja, todas aquelas propriedades elas são válidas. Então a gente já pode concluir aqui de início que a força elétrica, né, a força elétrica é conservativa. Ou melhor, o campo de força elétrico proporcionado pela presença de um campo, né? No momento que se tem uma carga de prova imersa num campo, ela sente uma força pelo fato de estar imersa no campo. Então, a força elétrica é conservativa. Isso nos permite sempre escrever uma forma de energia potencial. E no caso em tela, essa energia potencial sai daqui. Sai daqui. Qual é? Se nós definirmos U como uma função de Y, e esse U é um U elétrico, né? Vou só usar essa nomenclatura para tentar só distinguir isso do U gravitacional, né? Então isso aqui é QE vezes um certo Y. Por quê? Porque W de AB pode ser escrito como menos uma variação de energia potencial, e essa variação é QEYB menos QEYA. De onde a gente tira que essa escolha é absolutamente feliz, essa definição, né, da energia potencial elétrica como o produto de carga vezes campo vezes uma posição, e de fato isso, claro, tem que ter as mesmas dimensões de energia. É muito fácil averiguar isso, porque o produto de carga por campo tem que dar uma força, e o produto de força por uma coordenada, por uma certa coordenada, uma certa distância, é um produto que caracteriza o chamado trabalho, e o trabalho tem dimensões de energia, portanto, o E também tem dimensões de energia. Então essa é a nossa energia potencial elétrica, né? E só para concluir, eu vou sintetizar isso aqui como W de AB é igual a menos ΔU elétrico, dessa forma, ΔU E com o E, nesse caso de Y, nesse sistema de coordenadas, sendo QE vezes Y. Essa é a nossa equação 2, e essa aqui vai ser a nossa equação 3, que vai interessar bastante aí para o que segue. Uma última nota aqui, que é importante, como nós fizemos anteriormente, né, é observar que existe aquele sinal aqui, ó. Existe aquele sinal. E aquele sinal, em analogia ao que nós fizemos, é que o trabalho foi realizado contra o campo. No caso do campo gravitacional, foi contra a aceleração do campo gravitacional. Aqui, isso foi contra o campo E, certo? Então, nota o seguinte, que naquele processo nós tivemos um trabalho de A até B, ele é positivo. Por que ele é positivo? Na verdade, desculpem, o trabalho é negativo, perdão. O trabalho é negativo por quê? Porque YB é maior do que YA. Então, vamos só anotar aqui, né? YB é maior do que YA. Então, isso implica que, de fato, a energia, a variação de energia potencial elétrica, nesse caso, teve que ser positiva. Ou seja, isso implica que o B é maior do que o A. Isso segue também diretamente daqui, né? Como nós vimos, haja visto que essa função é uma função de Y
tudo certo. As mesmas propriedades seguem, no caso elétrico, nesse caso, para o sistema de coordenadas que nós elegemos, porque nesse caso nós temos também que y igual a zero é o zero de potencial. É o zero de potencial. No caso da interação gravitacional, que nós tratamos no encontro anterior, nós vimos que essa escolha é absolutamente arbitrária, ela continua sendo, nós podemos escolher qualquer nível como o zero de energia potencial, conforme ele é estabelecido como uma convenção, mas a partir disso daqui a gente já tira algumas propriedades que são interessantes, ou seja, à medida que eu com essa carga preciso fornecer energia para ir contra o campo, eu estou naturalmente indo para pontos em que a energia potencial ela é maior. Ao passo que, quando o trabalho de A para B é positivo, significa que eu estou indo a favor do campo. E, portanto, a variação de energia potencial é naturalmente negativa, né? Naturalmente negativa. Isso porque, nesse caso, então, se B fosse o ponto final e A o ponto inicial, então B teria que ser menor do que o A. Certo? Então, lembremos, né, nesse caso, YB é maior do que YA, então esse é o caso analisado, mas se fosse o caso, nós poderíamos ter YB menor do que YA, e se esse fosse o caso, A sendo o ponto inicial e B o ponto final, nós teríamos precisamente isso.